Bênçãos, Pisciano, Pisciana, hora aqui das previsões para você com baralho. Deixe-me aqui ver o que vai acontecer para você. Previsões sobre várias áreas da sua vida, não se esquece, tá? Que são previsões generalizadas, ou seja, é preciso que você veja também ascendente, lunar, solar e também Vênus, mas Vênus só para assuntos amorosos, tá? Não se esqueça aí também de deixar o likezinho aí para me incentivar e também se inscrever no canal, que assim fica mais fácil de encontrar o canal e você não perde as previsões para o seu signo, tá? Como são previsões generalizadas, por isso que você tem que conferir os seus demais signos, né? Porque como são previsões para muitas pessoas, é importante você conferir os seus demais signos para ver qual que está a energia geral e vendo qual signo seu que está mais atuante neste momento, tá bom? Vamos lá. Então, aqui sai uma questão um pouquinho estranha, mas que eu vou precisar confirmar, porque fala assim como se você tivesse a oportunidade de se aproximar de um homem. Mas ainda não me fala especificamente o que é. Olha, aqui pede um pouco de atenção se você lida com estudos. Fala assim que não está um momento muito favorável, pode ser que você não se sinta com muita cabeça para estudos. Você tem tendência, isso é uma coisa um pouquinho chata de se dizer, mas você tem tendência a perder um pouco mais facilmente a memória com respeito aos conteúdos que você estuda. Então você pode sentir assim, uma hora está estudando, de repente fala, gente, aquilo foi embora da minha cabeça, eu estudei e foi embora. Entendeu? Sabe, você pode encontrar essa situação mais frequentemente no mês de janeiro, é lógico. Todo mundo que estuda, e eu estudo bastante, a gente sabe que isso é normal, isso faz parte do nosso cérebro. Mas quando sai essa carta aqui, fala que isso pode interferir em assuntos de estudos para você, né? Então, assim, se você estiver estudando para concurso público, tenta ver técnicas de estudos, coisas assim que possam, aos poucos, ir sanando essa deficiência que você tem no mês de janeiro, né? Porque é uma coisa assim, sua mente pode estar mais cansada ou pode estar mais focada em outros assuntos, isso pode acabar dificultando essas coisas para você. Sai uma questão aqui de amor, mas daqui a pouco eu vou ver uma coisa aqui para confirmar, para conferir aqui, tá? Sai uma energia muito boa para negócios. Se você lida com a área de negócios, área de negociar coisas que envolvem dinheiro, contratos, parcerias, traz uma energia muito boa. Diz assim que você pode, assim, porque aqui fala de conversas que você vai ter a respeito de dinheiro, tá? Então é um bom momento para se negociar questões referentes aí a dinheiro, principalmente. Se você tem aquela dívida, tá difícil de pagar, aquele empréstimo, o que seja, esse é o momento ideal. Janeiro é o momento ideal se você conseguir, né? Porque eu não sei se banco entra de férias, eu não sei como que funciona, mas se você conseguir, esse é o momento ideal para você ir fazer uma renegociação. Você vai conseguir, você vai ver, depois você volta aqui, você comenta aqui, fala assim, Giato, consegui, olha que fantástico, né? Porque realmente traz uma energia muito boa para você, tá? Para negociar dívidas, tudo aquilo que é negociação que envolve dinheiro está favorecido para você, tá? Espiritualidade, olha que lindo, aqui fala assim que você está no momento de mais espiritualidade. Se você tiver mediunidade, o signo de peixes geralmente tem, tá? Se você tiver mediunidade, aqui fala assim que a sua mediunidade pode estar mais forte, então confia mais na sua mediunidade, tá? Se você vê alguma coisa, não é coisa da sua cabeça, não. Provavelmente você está vendo alguma coisa aí, e dependendo do que você vê, se for coisa boa, que bom, se não for coisa boa, procura se cuidar, procura ir a um centro espírita ou alguma coisa assim, porque somos nós que lidamos com essa questão de espíritos, né? Então, assim, se você for um evangélico, o evangélico não vai falar que é espírito. Então, o ideal seria você ir procurar um local espírita ou um bandista, porque os umbandistas também lidam com essas questões. Seria mais interessante para você, tá? Que legal! Olha, se você tiver esperando notícia de algum emprego,
pode surgir uma notícia de algum emprego. Às vezes pode surgir a notícia de uma vaga, ou às vezes pode ser que essa notícia seja o resultado de aceitação sua para entrar e conquistar um emprego. Mas aqui está marcando uma notícia que você vai receber a respeito de emprego. Então, olha que bom. Olha que interessante para você. Muito embora não está marcando aqui se emprego está favorável, porque às vezes você pode receber uma notícia de emprego, mas que às vezes é desfavorável, né? A recusa ou coisas assim. Mas isso não está me saindo, só está saindo que vai sair resposta para emprego. Se você já trabalha, pode ser que seja, às vezes, alguma notícia do emprego ou do segmento, coisas assim, né? Alguma coisa que você tenha que se atualizar, que você tenha que ficar sabendo, alguma notícia, coisas desse sentido, pode ser que seja também. Área, então, casa, fala assim que pode ser que neste mês você se questione sobre o local que você mora. Talvez muita gente do signo de peixes vai passar a se questionar, será que eu fico ainda aqui? Será que eu vou para algum outro lugar? Compro uma outra casa, vendo essa? Ou se não, se está de aluguel, será que eu vou morar em outro lugar? Enfim, eu vejo muitas pessoas do signo de peixes como se tivessem a tendência assim a querer migrar, a querer sair do local, querer ir para algum outro local. Ainda não me mostra se você vai, mas me mostra que você tem vontade de ir e que você vai sondar possibilidades e oportunidades, tá bom? Aqui fala assim que eu acredito que isso tem a ver um pouquinho por conta de ser começo de ano. Quer que fala assim que você vai passar por uma reavaliação de vontades, de desejos, de planejamento. Então é como se assim você começasse a questionar objetivos que antes você tinha e que de repente no decorrer do mês de janeiro você passa a falar, mas será que isso é o melhor para minha vida? Sabe como se você tivesse objetivos e de repente você para pensar assim, você faz uma reavaliação dos objetivos que você tem. Será que isso é melhor realmente para minha vida? Eu vejo que você vai passar por esses questionamentos aí. Um pouco desses questionamentos a gente pode entender que é por conta ali daquela questão de casa que eu falei que você tem tendência a sondar outras possibilidades, mas também as coisas aqui estão muito abertas para você. Quando eu falo de notícias que vêm a respeito do profissional, então às vezes pode ser que isso passe a te trazer reavaliações a respeito dos seus objetivos na vida, né? Então traz toda essa energia aí para você. Área da justiça. Então, eu vejo aqui que as coisas têm, principalmente se você tem algum processo contra o Estado ou contra alguma empresa muito grande, fala assim que vai estar difícil para você neste mês. Então, se você tem um processo com algo que é muito grande, um processo com uma multinacional ou com um processo com uma loja, por exemplo, loja da Havan, que tem várias lojas da Havan, nem sei se é uma loja internacional, mas sei que tem várias lojas. Então, lojas assim de porte, empresas de porte muito grande, ou até de porte internacional, ou até mesmo o Estado, se você tem algum processo nesse sentido, você pode ter certeza que neste mês ainda não tem bons resultados para você, tá? Agora, se você tem processos com questões de empresas menores, vem falar aqui para você também não criar grandes expectativas, tá? Porque ainda a coisa não destrava, mas está mais difícil ainda para quem tem processo contra empresa grande e contra o Estado. Aí está quase impossível, quase, tá? Pelo menos para o mês de janeiro. Aqui sai uma questão, então, lado de criança. Se você tem filho ou filha, e se você pode sentir que o filho ou que a filha tem tendência a apoiar mais o outro pai ou a outra mãe, porque aí se você for, presta atenção no que eu vou te dizer, se você for de peixe, se você é uma mulher de peixes e você tem um esposo ou até mesmo um ex, mas vocês têm um filho junto, esse filho tem tendência a valorizar um pouco mais a outra pessoa do que você. Às vezes não significa, no mês de janeiro, às vezes não significa necessariamente que aquele filho vai estar mais constantemente com aquele pai ou com aquela mãe que não é você, de peixe, entendeu? Às vezes não significa que esse filho vai estar mais próximo a ele ou a ela.
mas significa que vai, de certa forma, você vai sentir que dá mais razão para a outra parte do que para você. Pode ser que você se sinta um pouco mais injustiçada nesse sentido, injustiçado, no sentido que vê como se o seu filho desse mais razão para outra parte do que para você. Quando eu falo filho, pode ser filho ou filha, é que para não ficar toda hora falando filho, filha, 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 filho, filha, aí eu falo só filho, mas traz essa energia aqui para você. Tá? Independente de se esse filho se dá bem ou não com a outra pessoa. Porque sabe aquela situação de que às vezes, por exemplo, você quer falar alguma coisa pro seu filho e de repente seu filho, ai, mas se fosse o meu pai... mas se fosse o meu pai não seria assim, eu tenho certeza que seria diferente, mas você é assim. Sabe aquelas conversas de filho, né? Às vezes é só para falar, é só para querer assim te dobrar. Então fica mais atento com essas historinhas aí, porque tem essa tendência, tá? Aqui fala assim que você tem tendência a ter um pouco de euforia neste mês, tá? Se você já tem crises de ansiedade, mais atenção, procura intensificar um pouquinho mais o tratamento, tá mais presente aí com as pessoas que lidam com essa questão com você, porque isso tende a intensificar um pouco mais, tá? Porque assim, deixa eu te explicar. Porque assim, não seria tão próprio falar de ansiedade, seria mais próprio falar de expectativas mais fortes ou de euforia, né? Porque é como se fosse algo muito mais sentimental do que mental, porque a sua mente, eu não vejo a sua mente muito turbulenta, né? Até porque eu vejo ela um pouquinho mais fraca, mas não é fraca no sentido de eu querer te diminuir, não, né? É porque lembra ali que eu falei dos estudos logo no começo, que você tende a esquecer as coisas com mais facilidade, a não estar com uma cabeça muito legal para raciocinar e para guardar as coisas na cabeça, entendeu? Então, assim, a sua cabeça não vai ser o forte do seu momento neste mês, entendeu? Mas eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa burra neste mês, não é isso. É porque tem meses que parece que a gente não tem muita cabeça para pensar nas coisas, parece que outras coisas são mais importantes, parece que a gente valoriza em determinadas épocas outras coisas, ao invés do raciocínio, e aquilo vai naturalmente, não tem muito como a gente controlar. Então, no seu caso, é isso. A sua mente não está tão forte assim a ponto de ter tanta ansiedade vindo da mente, né? Então, aqui sai uma outra combinação que vem corrigir aquilo que eu falei agora há pouco da ansiedade. Então, agora eu posso te dizer que não é bem ansiedade, é mais euforia, entendeu? É mais no sentido assim de você ter um sentimento de insatisfação, de querer que as coisas se apressem, corram mais rápido, né? E aí você tem que observar mais essa questão emocional sua, porque você tem tendência a ser mais impulsiva, mais impulsivo também nos seus atos, a pensar menos e a fazer mais. E quando essa combinação é feita, pensar menos e fazer mais, isso é igual a situações que você depois possa se arrepender, principalmente em outros meses, tá? Então procura ter mais atenção quanto a isso, tá bom? Apesar disso, alegrias você terá, porque eu vejo aqui alegrias, você vai ter oportunidade de ter alegrias, tá? Talvez essas alegrias contribuam também para que você tenha um pouco de euforia, talvez por querer perdurar essas alegrias, talvez por querer expandir essas alegrias, talvez por querer que essas alegrias nunca acabem, e aí você fica com aquela euforia dentro de você, né? Preciso manter, preciso continuar, mas traz uma certa sorte sim para ter alegrias, né? Para ter satisfação. Só que cuidado, porque a alegria é feita assim, a gente não dá para você o dia inteiro, né? né? Tem horas que você tem que fazer suas obrigações e tudo mais, né? E a gente até consegue se divertir com aquilo que a gente faz, mas existem momentos que a gente precisa ter seriedade para se concentrar, para se focar e tudo mais, né? Então cuidado com às vezes você querer tentar prolongar muito momentos de prazer, porque às vezes momentos de prazer são mais limitados a cada momento, a cada situação, a cada necessidade que é pedida de acordo com a situação, entendeu? Área da saúde, olha, se você tem problema de saúde, é hora de procurar um médico, que tá marcando aqui que você vai precisar de auxílio no mês de janeiro,
tá? Então não bobeia, sabe? Se você tiver já com aquela coisinha que você fala, mas não é nada, não, vai ao médico, que às vezes aquilo lá pode ter alguma coisa que tem que ser tratada com mais atenção e com mais delicadeza, tá bom? Para quem tem boa saúde, é aquele mês que você não pode exagerar na dose com as coisas que você for fazer. Se você pratica muito esporte, aquele mês você vai ter que reduzir um pouquinho. Se às vezes você pratica esporte, você vê que o seu braço dói um pouco, mas aí você fala, mas vou dormir, vai descansar e tudo mais, né? Quando eu digo dói um pouco, a gente sabe que todo o esforço físico causa uma certa dor, um certo cansaço. Mas quando você vê que aquela dor passa além da conta, né? E eu vejo muita gente que às vezes pratica esporte e às vezes a pessoa sabe que passou da conta, mas às vezes a pessoa tem um corpo tão bom que ela dorme no outro dia já está recuperado, já está recuperada. Mas não conte muito com a sorte a respeito de saúde para acontecer esse tipo de coisa com você no mês de janeiro, tá? Se você ficar fazendo isso, depois você vai ver, você vai acordar no outro dia, vai continuar a dor, você não vai ter descansado suficientemente bem. E aí as coisas vão se aglomerando para você na saúde, então não é bom. Pode até ser que você faça fez um dia, pode ser que até que naquele dia você tenha dado sorte, você até pode ir conferindo lá o horóscopo diário para ir ver qual dia ou outro que não vai estar muito bom. Mas no geral é um mês que você tem que tomar mais cuidado com essas questões, tá bom? Ai, que bom, aqui fala assim que você pode sentir que coisas vão melhorando no campo do seu karma. Então, determinadas energias vão se tornando mais leves. Porque assim, você tem coisas boas para viver. Eu te falei muitas coisas boas para viver, entendeu? Eu acho que o problema seu é você querer aumentar esse prazer demais, entendeu? É você querer, é como se você quisesse que o dia inteiro, todos os dias do mês fossem prazer, 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 quero prazer, quero prazer, quero prazer. E isso pode te esgotar em exagero. E olha o que eu falei para você no âmbito da saúde. Ou seja, não exagere. Eu dei o exemplo do esporte, né? Às vezes a pessoa quer praticar esporte em exagero, depois quando vê, deu no que deu, conforme eu te disse agora há pouco, tá? Então presta atenção. Tá um mês mais leve para você. O cuidado principal que você tem que prestar atenção é para não querer ficar prolongando muito prazer, 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 senão depois você vai sentir as dores do parto, tá? Aqui fala assim, ó, que você pode ter uma nova amizade, uma nova pessoa entrando na sua vida, mas uma pessoa que não te traz coisas boas, né? Quando eu digo uma nova pessoa na sua vida, não é uma pessoa de relacionamento amoroso, tá bom? Não é. É uma pessoa, pelo contrário, uma pessoa de inimizade. Presta atenção, inimizade não que você necessariamente tem inimizade com essa pessoa, mas que essa pessoa não gosta muito de você, porque ela tem tendência a ser um pouco falsa, entendeu? Mas é que fala de uma pessoa que entra na sua vida, mas que não é de confiança. Fechou. Ponto final. Vamos lá. Espiritualidade. Presta um pouco mais de atenção na espiritualidade, porque está dizendo aqui que você pode uma hora se dedicar um pouquinho mais, outra hora menos. Então você tem tendência a ter uma certa fraqueza espiritual e você precisa prestar atenção nisso, porque se você depender só da espiritualidade para te socorrer, mesmo você não merecendo, isso não vai rolar com você não, tá? Então assim, observa mais, porque você vai ter períodos de desânimo. Uma hora se dedica um pouco mais e depois, não quero não, deixa isso para outra hora, né? E isso não é muito favorável para você, tá? Presta atenção com isso. Aqui fala assim de momento bom para festas, tá? Principalmente casamento. Se você quiser assim casar, tá um momento bom para casar. Tá marcando uma energia leve, tá marcando uma energia suave para o seu mês, então se você tiver alguma coisa para marcar. Algumas pessoas pode ser que recebam neste mês, às vezes algum noivado, às vezes alguma festinha de relacionamento, de namoro, porque é como se houvesse uma espécie de uma comemoração. Então, às vezes pode ser que não passe para um noivado, mas às vezes, vamos comemorar um ano de relacionamento, né? Coisas assim. Tem namoros que costumam fazer assim, namorados que costumam fazer assim, né? Então traz essa energia. Mas vamos lá, abrindo aqui já as questões para o âmbito do amor, já vamos começar a falar sobre as questões do âmbito do amor para você. Então, você tem tendência
a querer cobrar mais a pessoa, a que fala assim que você pode estar com o pavio mais curto e querer assim colocar um pouco a pessoa um pouco mais contra a parede sobre o que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer no caso no relacionamento, no caso de quem já se relaciona, tá? A sua sorte é que a pessoa tende a receber mais de bom grado, né? Às vezes você pode até sentir a situação assim, ó. Presta bem atenção que eu vou te falar que você vai acontecer isso com você e você vai lembrar de mim. Aí você vai lembrar de mim. Às vezes você fala uma coisa com má intenção, com intenção assim de pressionar a pessoa. E às vezes a pessoa recebe aquilo de bom grado. Você pode às vezes até ficar um pouquinho comovida. Poxa vida, eu falei de tal forma e a pessoa me acatou, apesar de eu ter sido um pouquinho exigente demais, né? Então sai aqui essa energia que você pode fazer determinadas exigências para a pessoa, e às vezes ela tende até a ter um pouco de ingenuidade, às vezes ela não percebe bem qual é a malícia que tem na sua atitude. Não que você vai ser uma pessoa ruim, cafajeste, que não presta, não é isso, mas é que às vezes você vai fazer coisas que você tem segundas intenções e a pessoa não percebe. Tem o lado bom, que é a questão de que assim, às vezes você pode pedir alguma coisa que você vai tirar proveito próprio. Ou às vezes no campo da sedução e da paixão você pode sentir uma certa dificuldade. Porque como a pessoa vai ter um pouco de ingenuidade, se você quiser seduzir, se você quiser colocar as coisas para esquentar, você vai ter que ser uma pessoa mais clara, se jogar mesmo para cima. Porque se você ficar jogando muito indireta, a pessoa tende a, neste momento, nesta fase da vida dela, não pegar muito a indireta. Às vezes ela nem sabe que é indireta quando é indireta. E aí você não consegue suprir suas vontades, tá bom? No caso de desejos, de sedução e coisas assim que você queira jogar indiretas. Então assim, se você já se relaciona, você tende a comandar um pouco mais essa relação. É até uma coisa estranha de se falar para peixes, porque geralmente peixes tende a ser mais brando com essas questões, mas você tende a mandar um pouco mais dentro da relação. Aproveita para botar ordem no barraco, né? Eu vou botar ordem aí na situação. Mas não faça isso com punhos muito firmes, tá? Porque assim, você pega o boi, você pega o bonde de que agora a pessoa vai estar com um olhar um pouco mais inocente, mas e se futuramente a pessoa parar para analisar e depois perceber o que você fez, o que você deixou de fazer? Então faça tudo certinho, porque aí quem não deve não teme para momentos futuros, tá bom? Mas favorece com que você tome controle dentro da relação. Isso favorece, tá? Que você tome controle, que a pessoa aceite mais aquilo que você impõe, aquilo que você coloca para ela, tá? Para quem não se relaciona. Aqui fala assim que você tem chances de conquistar, mas não adianta, você vai ter que sair, você vai ter que se jogar para conquistar sim, tá? Tem que fazer aquele esforço, aquele charme, não importa se você é homem, se você é mulher, eu sei que as mulheres geralmente não gostam de atacar, mas se você quiser sair e conhecer uma nova pessoa, você tem que atacar. Se você atacar, você vai conhecer sim uma nova pessoa e pode daí surgir alguma coisa, não digo um namoro, mas pode ser umas ficadas mais frequentes, quase para engatar um namoro, ainda não está marcando necessariamente o namoro. Pode até ser que no finalzinho do mês, se você tiver muita paciência, vingue o namoro, mas não é certeza absoluta, tá? Bom, estas são as previsões para você. Fiz aqui com muito carinho, com muita dedicação, você viu, tá? Tá um mês interessantíssimo para você. E até a próxima. Vou deixar aqui, vai aparecer uma telinha que é só você clicar para você assistir, ver ascendente, lunar, solar, Vênus. E também não se esquece, ver o signo da pessoa amada também. Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.